Bom dia para todos que estão nos assistindo. Nós estamos abrindo a programação da PIB TV. É uma oportunidade preciosa num momento de tanta angústia para o povo brasileiro, para a população do mundo como um todo. Nós, como igreja, estamos marcando a presença nesse momento. Então, é muito importante o que nós estamos vivendo agora. Por isso, eu quero relembrar a você o Salmo 120. Salmo 120 diz o seguinte no seu primeiro verso: em minha angústia, clamei ao Senhor e Ele respondeu à minha oração. Eu vou repetir para você está tendo a oportunidade de ver também. Em minha angústia, clamei ao Senhor e Ele respondeu à minha oração. Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e nós te bendizemos pelo fato da Primeira Igreja Batista de Marília, sob a liderança do pastor Domingos Jardim, estamos colocando pé nessa transmissão que tem por objetivo alcançar o povo de Deus, alcançar as pessoas que estão nesse momento tão angustiante. E nós consagramos ao Senhor tudo que será feito neste canal, tudo que será realizado nesta TV, é para a tua honra, é para a tua glória. E pedimos a tua bênção sobre esse momento que nós estamos vivendo. E nós oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós começamos orando, é porque a oração é um dos movimentos mais importantes que a TV vai agitar as águas. Por isso, nesta semana, através do YouTube, o pastor Domingos lançou uma campanha sensacional, uma campanha de oração, que é nós orarmos 3 minutos a cada hora. E eu quero aproveitar esse momento para você conhecer um pouquinho disso. Pastor Domingos, mostrando e explicando como é essa campanha, esse movimento de oração para o Brasil todo. Olá, meus amados irmãos, família PIB Marília, família Vida Plena. Eu quero agradecer muito a Deus por esse dia, essa quarta-feira. Eu estou aqui gravando mais uma mensagem para você agora de encorajamento, de motivação, para que você permaneça firme. Eu tenho uma palavra e uma direção para a gente nesse momento. Eu quero destacar 3 coisas muito importantes para esse momento. A primeira delas é a oração. Nós estamos aqui na Primeira Igreja lançando talvez uma das maiores campanhas de oração de todos os tempos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é hora de você ficar com medo, se escondendo em pânico. Pânico vem e medo vem do espírito maligno tentando colocar isso na sua cabeça. Leve a sua vida normal, tome todos os cuidados necessários. É claro, mas continue trabalhando, continue servindo ao Senhor, permaneça firme. O seu medo, a sua ansiedade não atrairá a bênção, pelo contrário, vai atrair cada vez coisas piores. Para de ficar ouvindo fake news. Para de ficar ouvindo tanta enxurrada de notícias desnecessárias, de gente que nem sabe o que está falando. Tem muito mais vozes terríveis levando informações erradas. Se quiser ouvir, ouça sites sérios, notícias de sites sérios, médicos, profissionais de saúde, gente que entende. Para de ouvir com todo o respeito, gente que não sabe o que dizer, não sabe o que está falando, que fica só repassando fake news. Não é hora disso. Eu quero que você volte seus olhos para Deus, para a Bíblia, para a oração. Oração. A Bíblia diz também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. E em Efésios 6,18 ela diz, orando em todo tempo no Espírito. Pois bem, Deus nos deu uma direção muito jóia, nós somos muito gratos a Deus pela direção que Ele nos está dando. Nossos ministérios de oração estão startando essa campanha. Eu quero todos os discípulos da PIB Marília, da Rede Vida Plena, fazendo essa campanha.
Você vai pegar o seu celular, você vai lá no relógio e você vai fazer uma coisa. Você vai colocar ele para despertar das 6 da manhã até as 23 horas. A cada hora, seu relógio vai despertar. E quando o relógio despertar, pare o que você está fazendo e ore 3 minutos. 3 minutos de oração. Você vai orar por quem? Por você mesmo, pela sua família, pela sua célula, seu grupo de família, pela igreja, pela nossa cidade, pelo estado de São Paulo, pela nação e pelas nações. Veja bem, só você já tem motivo de sobra. Se você é um líder, ora pelos seus liderados. Presta bem atenção. A cada hora, seu relógio, o relógio do seu celular vai despertar e você vai parar e orar 3 minutos. Esse é o meu chamado a você. Essa é a minha oração. Meu irmão, nossos filhos estão em casa sem escola, sem cinema para sair, sem praça de alimentação de shopping, e muitos deles estão entediados e recebendo uma enxurrada de mensagens que nem eles aguentam mais. Está todo mundo nervoso por causa disso, tanta mensagem inútil chegando no celular. E deixa eu falar uma outra coisa. Eles estão entediados de Netflix, de TV. É isso que você quer para eles? Não. Quer fazer 2 coisas. O pastor Davi, o pastor Taio, o pastor Luiz e os pastores, todos os pastores das redes de células, das regiões, nós vamos estar startando uma campanha de leitura da Bíblia nesse dia. Jovens, adolescentes. E é exatamente por isso, esse movimento de oração que nós vamos levar para o nosso povo, uma das ideias mais importantes que a palavra de Deus nos traz, que é exatamente o princípio de que nada é impossível para Deus. Isso é, nas mãos de Deus, Deus pode fazer todas as coisas. Você crê nisso? Você confia que Deus pode fazer um milagre para guardar a sua vida, guardar a sua família desse momento de pânico no mundo inteiro? Pois bem, Israel Salazar vai dar um toque a respeito de que nada é impossível. Vamos participar desse louvor em nome de Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, e nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, eu tudo posso. Não há limites, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Se você quer que nada é impossível, aplauda o Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível.
Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Diga pra pessoa do seu lado aí: nada é impossível pro seu Deus. Nada é impossível pro nosso Deus. Ei, ei. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Nada é impossível, foi o louvor que nós acabamos de experimentar. Então eu queria que o seu coração ficasse aquecido com essa expressão. E isso exige fé do nosso coração, exige fé a cada um de nós nesse momento tão difícil. Porque talvez você esteja perguntando, por que Clube do Tempo? Que é essa hora da nossa programação. Clube do Tempo, porque esse é um ministério voltado especificamente para a terceira idade. Essa idade, essa faixa etária que no mundo inteiro hoje está sendo olhado de uma maneira bem especial em função dos riscos que essa idade está correndo diante desse vírus. E eu queria que você soubesse que a nossa igreja tem um carinho, um amor todo especial por essa faixa etária, por esse segmento da nossa sociedade e da nossa igreja. Só para você pensar sobre isso, como nós damos importância à terceira idade, nós temos uma das programações muito dinâmicas e muito inteligente, que é uma programação chamada Oficina de Memória. Ela acontece na segunda-feira, e essa oficina de memória é ministrada por uma pedagoga com pós-graduação, com mestrado, é uma empreendedora nessa área e está aqui conosco exatamente agora, que é a Márcia Rojo. Queria que você dissesse o seu alô para todos aqueles que estão nos assistindo. Bom dia, pastor. Bom dia a todos da igreja, as pessoas da comunidade que estão nos assistindo. E é um enorme prazer, muita alegria estar aqui para poder falar um pouquinho em relação à oficina de memória. Olha, a Márcia, eu convidei a Márcia e ela disse, olha, seria muito bom ter um casal que vem participando dessa programação. Por isso nós temos conosco aqui, conhecido Bené e a Sandra,
que participam dessa programação nossa. Queria que também vocês dessem um alô para quem está junto conosco nesse tempo. Graças e paz, irmãos. É um prazer estarmos aqui juntamente com a irmã e o pastor. Que bom. Amém? Amém. Sandra. Paz, irmãos. É muito um prazer estar aqui com vocês, com a irmã, e com o pastor, e com todo o pessoal que está nos assistindo. É isso aí. O prazer, na verdade, é nosso, ter vocês aqui com a gente. Então, Márcia, eu queria que você começasse, na verdade, antes de você falar do programa em si, que é a Oficina de Memória, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, para que quem está nos assistindo compreendesse qual é o profissional que está comandando isso. Me fala um pouco, primeiro, da sua experiência e depois eu vou perguntar pelo programa em si. Sim. Quanto à formação, eu sou pedagoga, eu sou educadora física também, tenho especialização, a pós-graduação, e realizei o mestrado também aqui na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, também nessa área cognitiva. Né? E atuamos há 10 anos, especificamente com curso de memória, e trabalhamos nas duas frentes, então, nos dois segmentos, na área física e também na área cognitiva, com o curso de memória e oficina de memória. Na igreja, na nossa igreja especialmente, nós iniciamos final do ano de 2018, né? E estamos nas segundas-feiras, das 14 às 15h30. Mas me explica, depois dessa experiência, dessa formação, ela tem a empresa dela nessa área, que depois eu quero que ela fale um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você explicasse o que você está aplicando para esse grupo tão especial do Clube do Tempo. A oficina de memória, desculpe, tem um foco muito importante, que é a promoção da saúde e a prevenção do declínio cognitivo, que ocorre naturalmente no processo de envelhecimento. Todos nós, né, passamos por isso, esse declínio cognitivo. No entanto, estudos da neurociência mostram que, quando nós nos submetemos a exercitar as várias funções do cérebro, tais como chamadas funções cognitivas, né? A memória, a atenção, raciocínio, tem aprendizagem, resolução de problemas, domínio psicomotor. Quando nós desenvolvemos, através de exercícios, essas funções, nós conseguimos um desempenho melhor cerebral. Márcia, eu já tive a oportunidade de ler e ouvir de que nós podemos prevenir ou retardar, se você tiver alguma questão genética no que diz respeito à doença de Alzheimer. Muito tem se falado que quando você exercita a mente, quando você aprende uma língua, quando você cria novas trilhas de aprendizado na mente, que isso ajuda a prevenir ou retardar esse processo. Você podia falar um pouco sobre isso? Como esse programa pode nos ajudar? Uhum. Estudos mostram que, com pesquisadores da neurociência, né, mostram que o desuso das sinapses são, na verdade, a comunicação entre os neurônios, né? E o desuso das sinapses, né, o desuso, atrofia, então, essas funções. Como eu posso fazer o uso, então? Sim, fazer o uso exercitando. Autores da neurociência colocam que a leitura é o principal. O doutor Izquierdo coloca como o melhor exercício cerebral, né, é a leitura. E também o exercício físico, por conta da movimentação, várias partes do corpo são formados, então, alguns hormônios que são levados pela corrente sanguínea, numa região do cérebro assim, muito importante para a memória, que é o hipocampo, né? Uhum. Ali naquela região do cérebro, chamada hipocampo,
há a formação de novas, a neurogênese e a angiogênese, a formação de novos vasos, né, sanguíneos e também de novas memórias. Então, daí a importância também do exercício físico. Por isso, então, eu quero pontuar com você que está nos assistindo. Observe bem, essa é uma oportunidade que você está sendo mandado para casa e você está sendo obrigado a ficar em casa. Ao invés de simplesmente ficar em casa, hein, Márcia? Essa é uma excelente oportunidade para que as pessoas possam investir o seu tempo nessas duas questões, leitura e exercício físico. Leitura e exercício físico, porque ao fazer isso, você vai estar exercitando. Pode continuar. Estaremos estimulando as várias regiões cerebrais, né, para que melhore seu desempenho. Então, a oficina de memória, ela vem desenvolver principalmente as questões de esquecimento, né, lapso de memória. E geralmente a pessoa fala assim, olha, eu estou com problema de esquecimento, né, eu estou tendo dificuldade para lembrar as coisas, e segundo a fala das pessoas, estou com a cabeça fraca, eu não lembro de mais nada, está muito difícil. Então, essa é a fala das pessoas. Mas, ali na oficina de memória, nós vamos aprendendo que nem sempre o vilão ou a vilã é a memória, né? Percebemos que é a falta de atenção. Então, normalmente, comumente, sim, isso é muito importante. Porque a pessoa, ela passa a se entristecer por conta de esquecimentos. E esse esquecimento vai virando assim uma rotina, né? Então, nós precisamos exatamente combater esse esquecimento. Ali nós fazemos exercícios, né? Ora para melhorar a memória, resgatando, lembrando informações que nós já temos armazenado no nosso cérebro. Ora, fazemos exercícios para melhorar a atenção. E também a questão do raciocínio. O tempo todo nós aguçamos o raciocínio das pessoas. Nós utilizamos na nossa oficina as metodologias ativas, né, onde o conhecimento ele é construído entre as pessoas. Lançamos um disparador, um filme, uma mensagem, uma frase, né, e os alunos, né, os idosos, eles constroem ali o pensamento baseado na experiência que eles já trazem. Posso fazer uma pergunta, Márcia? Porque, observe bem, muitas vezes quem está nessa faixa etária tem uma visão, às vezes, negativa de si mesmo. No que diz respeito aqui, não, já passou meu tempo a respeito disso. Eu não posso aprender mais, eu não posso ler mais, não posso fazer um novo curso. Eu entendo que, ao fazer esse exercício com o grupo, de alguma maneira, você levanta a autoestima do grupo ali. Sim. Confirma comigo ou não? Sim. Sim, mesmo porque trabalhamos exatamente na linha motivacional. Olha aí. Alvin Toffler, que é um futurista, um economista muito conhecido mundialmente, ele diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que se recusam a aprender, reaprender e aprender novamente. Olha aí. Então, como diz, a ordem é aprender. E precisamos realmente estar aprendendo o tempo todo na nossa vida. Só para fazer uma colocação, no ano de 2017, né, a Conferência Internacional de Demências, né, uma conferência internacional, eles elaboraram um relatório e chegaram à conclusão de 3 pontos super importantes que nós precisamos realmente tomar posse, né, para a prevenção de demências, que são, primeiro, a informação, que é a educação. E isso vem através do aprender. Márcia, então quer dizer que eu tenho que estudar a vida toda? Nós precisamos estar em contato com o aprendizado o tempo todo. De preferência, aprendizado das letras. Segundo ponto, então, primeiro, informação, educação.
né? Informação seria, por exemplo, através de uma oficina de memória, onde você recebe conteúdos, você raciocina, elabora pensamentos. Esse é o primeiro, então, informação. Segundo, atividade física, né? E o terceiro ponto é o contato social, que é o que hoje em dia nós não podemos fazer. É a interação ok? social. Lembrando disso. É a interação social, que hoje, né, até terminar essa fase, nós precisamos ficar mesmo em isolamento social. Mas são esses 3 pontos que são apregoados foi apregoado por essa conferência: a informação, que é a educação, a atividade física e o contato social, porque as pessoas se aposentam, e aí também seria tema até para um outro programa, né, pastor? A questão de falarmos sobre esse momento da vida, que é a aposentadoria, que as pessoas tanto sonham, tanto necessitam, né, de dar uma parada na rotina, mas nós não temos a educação, é uma questão cultural. Nós não temos, nós não sabemos o que fazer nesse período. E aí, infelizmente, vários profissionais da saúde são muito requeridos nesse momento, psicólogos, psiquiatras, por conta de nós não sabermos o que fazer nessa ocasião. Márcia, você convidou um casal que vem caminhando com você. Então, eu queria que você... Eu vou ficar aqui só olhando, eu queria que você interagisse com eles e tirasse deles a experiência que eles vêm vivendo dentro do programa da Oficina de Memória. Sim, nós estamos aqui com a Sandra, esposa do Benê, é um casal assim, bastante ativo ali no Ministério Sênior, né? Eles estão envolvidos em outros ministérios ali dentro do Sênior, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: quais benefícios, né, que vocês perceberam em suas vidas a partir das informações que vocês recebem ali no curso? Houve mudança na vida de vocês? Na verdade, eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: quando nós ficamos assim sabendo deste curso, em princípio, eu principalmente disse assim: mas eu não tenho problema de memória, então para que ir lá? E acabamos indo. E conhecemos. Aí nós percebemos realmente assim um resultado fantástico no nosso dia a dia sobre essa oficina da memória. Fala, Sandra. A gente percebe assim que o fator falta de atenção é uma coisa que ocorre e a gente não percebe. E isso foi uma das coisas que eu resgatei, né? E a questão do esquecimento também, né? Existem umas técnicas que a gente não esquece, né? A gente pratica, é um exercício, como a Márcia disse, né? E se a gente levar a sério mesmo esses exercícios para fazer, né, no dia a dia, eles são primordiais. E isso e também para a autoestima, isso é muito importante. A gente uma experiência que eu digo para as pessoas, uma coisa gratuita e que é tão importante. O engraçado é que nós fomos assim perceber assim o resultado do curso, é que no nosso dia a dia em casa, então havia-se esquecimentos, né? Você percebia que agora isso já não acontece mais. Então realmente está sendo muito bom essa oficina da memória para nós. Que bom, que bom. Eu queria que você, olhando para o nosso público, você dissesse: está valendo a pena? Porque vocês disseram, é de graça, mas a pergunta é, tem um grande valor? Realmente vale a pena. Vale a pena como tem valido a pena para nós. Lá são aulas uma vez por semana, e, de repente, o tempo passa de uma forma assim tão rápido que a gente fica aquele gostinho de querer mais, né? Fala assim, mas só um dia na semana? Puxa, e mais essa vantagem, né? De ser assim um curso totalmente gratuito. Realmente, parabéns à professora
E parabéns também à nossa liderança da nossa igreja de ter dado essa oportunidade para introduzir esse curso. Muito obrigado. Que coisa boa, que coisa boa. Márcia, você acrescentaria mais alguma coisa? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós estamos falando de um programa que, nesse exato momento, está suspenso. Então, queria que você explicasse isso para o nosso público. Gostaria de estar reforçando aquilo que o Benê e a Sandra colocaram, questão dos esquecimentos, né? Não sei se temos tempo para falar um pouquinho mais. Temos? Mas é a questão dos esquecimentos. Nós passamos várias técnicas, né, para que no dia a dia, né, na nossa rotina em casa mesmo, essa questão se reduza, né? E aí a gente pode ver claramente que grande parte dos nossos esquecimentos são devido à falta de atenção. Olha então, aí. isso é algo assim muito importante. Temos relatos ali de irmãs, né, da igreja, de irmãos também, que sofriam com essa questão, esse problema do esquecimento, né, e estamos treinando para isso a nossa atenção. Então, o nosso cérebro ele precisa ser treinado. Essas funções cerebrais, as cognitivas, são treináveis. Graças a Deus por isso, não é, pastor? É verdade, é verdade. Márcia, nosso tempo já chegou, né? A equipe já está me dando ciência a respeito disso. Mas eu queria muito, antes de nós fecharmos a entrevista, que você... Porque eu sei que você faz esse presente para o ministério da igreja, mas você desenvolve esse trabalho profissionalmente através da sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu convido toda a igreja a participar da oficina de memória, toda segunda, lá no Templo da 9, das 14 às 15h30, né? E a comunidade também, porque é um programa aberto à comunidade. Aberto à comunidade. É importante que você entenda isso. Isso não é só para a igreja, você está convidado, você que está nos assistindo. Isso, aberto à comunidade. Isso é um ponto assim, muito importante para nós, enquanto igreja, né? Que não ficamos só entre as quatro paredes, mas é um curso que é necessário para a comunidade e realmente está aberto. Nós somos a empresa Cérebro Ativo, né? E trabalhamos em 2 segmentos. Quero que você repita. Como é o nome da empresa? Empresa Cérebro Ativo. Legal. Isso, Cérebro Ativo com 2 T's. Estamos nas redes sociais também e atuamos em 2 frentes, né? Na frente empresarial e também o curso de memória, oficina de memória para os idosos e adultos. Algo importante também que eu quero agora abrir um parênteses aqui para a igreja, e que é muito importante, é que é uma oficina que não é para os idosos somente. Para pessoas acima de 40 anos, 45, se você perceber que está precisando de ajuda nessa área, por conta de alguns esquecimentos que você já está percebendo, eles vêm se mantendo, você, né, vai percebendo que não está tendo uma reação positiva, né? É óbvio que, quando avançado, precisa ser encaminhado a um profissional médico, mas a maioria das vezes é por conta, realmente, de falta de treino, né? É questão do desuso. Voltando na empresa Cérebro Ativo, nós estamos também atuando dentro das empresas de tecnologia, onde o nível estressor é bastante grande, né? E ali nós desenvolvemos também nessa linha da metodologia ativa. Então, o nosso grande diferencial da Cérebro Ativo não é um simples treinamento. É um treinamento onde os colaboradores participam ali com os gerentes, supervisores, todos participam, né, dessas aulas, e eles são, o tempo todo, aguçados a raciocinar. Então, não é algo que vem pronto de cima, como diz, utilizando uma metodologia tradicional. Não.
Utilizamos ali também disparadores, né, como filme, como alguns assuntos, mas o conhecimento nós partimos daquilo que eles trazem como experiência. E temos conquistado assim resultados positivos. Que bom. Márcia, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo investimento que você vem fazendo na oficina de memória, mas obrigado também por essa entrevista. E eu quero já deixar pontuado aqui, porque eu quero que você volte, porque eu quero explorar bem esse lado do empreender através da sua empresa, mas talvez, quem sabe, num outro programa nosso. Mas muito obrigado, e nós rogamos que Deus abençoe você, abençoe sua empresa, e muito obrigado por aquilo que você está fazendo. Obrigado, Sandra, obrigado, Bené. E eu quero lembrar, você que ouviu, que eu fiz um convite. Qual foi o convite? Convite para você vir participar da oficina. Lembrando que a oficina, durante o período dessa crise que nós estamos vivendo, ela está suspensa. Assim que nós voltarmos, nós vamos trazer isso a público. E aí, então, você vai poder participar. Que Deus abençoe e muito obrigado a todos. Eu queria que nós lembrássemos um pouco daquela expressão que o Israel cantou, falando sobre nada é impossível. Não sei como você está se sentindo nesse tempo, mas saiba que nada é impossível se colocar nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Não há limites, minha força está em ti, e nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, eu tudo posso. Não há limites, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Se você quer que nada é impossível, aplauda ao Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver, eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto.
Father, take me over. Spirit, take me over. The music's getting higher, and it takes me higher. Father, take me over. Pois bem, que coisa boa termos a oportunidade de ouvir essa experiência sobre como trabalhar a nossa memória e como a Márcia disse, todos nós precisamos disto. Mas eu quero trazer para você hoje uma reflexão sobre as minhas perguntas ou as nossas perguntas e as perguntas de Deus. Por que eu quero refletir com você a respeito disso? Você está indo para casa, todos nós estamos sendo mandados para casa. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo instruídos a irmos para a nossa caverna. E na maioria das vezes, nós estamos indo para casa com uma série de perguntas para Deus. Por que o mundo está vivendo isso? Por que o Brasil está vivendo isso? Por que nós, em São Paulo ou em Marília, estamos experimentando isso? Então, você tem perguntas que você vai fazer a Deus, mas posso te chamar para uma reflexão? Existem perguntas que Deus também quer fazer a você. E da onde eu tirei essa ideia? Essa ideia das perguntas de Deus e das nossas perguntas está exatamente numa experiência vivida com um homem de Deus chamado Elias, profeta Elias. Elias é um dos profetas mais marcantes da história do povo de Deus. E esse Elias experimentou manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. E exatamente nesse momento, depois dele ver Deus se manifestando de maneira tremenda na vida dele, ele vive um momento de reclusão. Ele se recolhe numa caverna. E aí o texto da palavra narrada no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 9, diz o seguinte: ali Elias entrou numa caverna, passou a noite, e eis que lhe veio a palavra de Deus, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Depois, alguns versículos mais à frente, exatamente o verso 13, novamente você vai ver essa pergunta. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Observe bem, por 2 vezes o Senhor, nosso Deus, pergunta a Elias o que Elias estava fazendo exatamente naquele lugar, naquele momento. Você está indo para casa, todos nós estamos nos recolhendo no nosso lar, estamos vivendo esse tempo de reclusão para proteger a nós e a população como um todo, mas essa é a hora de você pensar um pouco na sua vida. Essa é a hora de você fazer algumas perguntas a Deus. E, obviamente, você já está fazendo essas perguntas para Deus. Mas eu queria que você pensasse nas perguntas que Deus tem para fazer para você. Quando Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Por 2 vezes ele faz a mesma pergunta. Na verdade, Deus está se postando como um terapeuta. E ele está provocando uma catarse em Elias. Isso é, ele está fazendo com que Elias abra o seu coração e expresse o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Deus, da mesma maneira, quer ouvir os teus sentimentos e ouvir os teus pensamentos. O que você está pensando? O que você está sentindo? O que está passando por dentro das suas emoções nesse tempo de tanta insegurança e muitas vezes de tanto medo? Eu quero que você pare para pensar sobre isso. Há um poder nas perguntas. E quando você deixa que Deus te pergunte, quando você deixa Deus perguntar a você como um terapeuta, Ele vai provocar. Deus sabia exatamente onde Elias estava. Ele sabia exatamente o que ele estava sentindo. Deus sabia o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, Deus perguntou. Por quê? Porque ele queria que Elias falasse sobre isso, sobre o processo dele. Deus quer te ouvir.
Deus quer ouvir os teus sentimentos. Deus quer saber o que está passando na sua casa. Deus quer saber o que está passando nos teus relacionamentos. Deus quer entender o que está indo aí no seu coração, na sua mente. E essa é uma catarse que Deus está provocando e que Deus quer provocar para que você descubra algumas coisas. O que Deus queria descobrir em Elias? Deus queria descobrir para Elias a sua própria identidade. Quando Deus deixa Elias se expressar, ele reconhece os seus sentimentos de profeta. Ele deixa que Elias expresse tudo aquilo que ele estava experimentando. E quando ele faz isso, ele descobre a sua identidade. Deus quer te ouvir também para saber o que você pensa a respeito de você mesmo. E Deus quer saber o que você está sentindo nesse momento. Quando você tiver a coragem de falar com Deus, e aí a oração é tremendamente importante. Quando você tiver coragem de falar com Deus, o que você está passando, isso vai te ajudar a descobrir quem é você. Isso vai te ajudar a entender qual é a sua identidade, principalmente a sua identidade em Cristo Jesus. Essa identidade vai te ajudar a enfrentar o momento que nós estamos vivendo. A crise que estamos vivendo no mundo, no Brasil, em São Paulo, em Marília, você pode experimentar isso. E como você pode compreender e ter uma visão, uma compreensão mais clara do que Deus está fazendo? Quando você abrir o seu coração e quando você compreender o momento que você está vivendo, você vai poder compreender que o momento que você está vivendo não é um momento de inutilidade. E muitas vezes, quando nós pensamos nisso, e muitas vezes, principalmente na terceira idade, se pensa, não, eu já fiz tudo o que era para fazer na vida. Não. Elias pensou isso, mas Deus mostra para ele que ele ainda tem muita coisa para fazer, e principalmente para ele conhecer a Deus. Observe bem, no verso 11, ele diz, vai para a porta da caverna, e eu vou aparecer para você, e você vai me ver. E aí diz o texto da palavra que Deus apareceu, que Deus manifesta um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Que vem um vento forte, Deus não estava no vento forte. E vem fogo, e Deus também não estava naquele fogo. E aí vem uma brisa suave, uma brisa leve. Sabe o que significa essa palavra, brisa leve? No hebraico, no original, significa, é uma ideia feminina, na verdade. É uma ideia do feminino, da suavidade do feminino. E aí, então, observe bem, Deus está quebrando um conceito de Elias, que pensava em Deus só num Deus todo-poderoso. Agora, ele percebe um Deus sensível, que é como se estivesse passando a mão suavemente sobre a face de Elias e acolhendo Elias. Quero que você entenda isso. Nosso Deus é um Deus que tem sensibilidade com o que você está passando. É um Deus que está abrindo seus braços para te acolher, para te ajudar, para te segurar, para te sustentar nesse tempo. Nesse tempo de tantas crises e de tantas dificuldades, Deus está aqui conosco. Deus está aí com você na sua casa. Deus está com os braços abertos para te acolher, para te amar e para mostrar a você que a sua vida ainda tem propósito, que a sua vida ainda tem missão e que você pode usar a sua vida, como Elias usou a dele, para honrar o nome de Deus e para fazer a obra de Deus. Esse é o tempo. Este é o tempo que Deus vai poder te usar. Mas para isso, venha diante do Senhor. E eu quero que você experimente isso agora. Quero que você eleve o seu olhar para os céus. Que você coloque o seu coração em sintonia com Deus. E eu quero que você ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o Deus de Elias esteja conosco nessa crise
E da mesma maneira como Deus abençoou a vida de Elias, que Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. E que cada um tenha coragem de olhar para Deus e abrir o seu coração e se derramar na presença de Deus. E experimentar a manifestação do poder e da graça do Senhor nosso Deus. Ó Deus, que o Senhor se manifeste em cada pessoa que está nos assistindo e que o Senhor mostre a importância desta vida e que o Senhor mostre o propósito que o Senhor tem para essa família, para este homem, para essa mulher, para este jovem, para esta criança, em o nome do Senhor Jesus. Manifeste o seu poder e como o Senhor fez com Elias, que o Senhor faça com cada um de nós e que o poder de Deus se manifeste nesse tempo que tantas pessoas estão pensando em medo e em desconfiança, que a mão de Deus esteja conduzindo a sua vida para um tempo de confiança no relacionamento com Deus. E que assim Deus o abençoe, e que assim o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E que você experimente, como Elias experimentou, uma nova visão, visão de si mesmo, visão de Deus e visão da realidade. E que Deus te abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.